Mais um Gente que Transforma agora com o João Alberto Cunha Filho, é isso? Pronto, advogado empresarial, né, dizer o nome do escritório. O Gente que Transforma traz pessoas por dois motivos. Elas foram transformadas por alguma situação ou com a vida delas elas também transformam vidas. E é um estímulo para que as pessoas conheçam de repente, já que a gente está no YouTube, no IGTV, nas redes sociais completo, no Spotify, e as pessoas tenham uma visão daqueles que comigo conviveram uma época e a gente vai se perdendo no tempo. E aí o desejo era dizer que você pudesse contar agora um pouquinho da sua trajetória. Seja muito bem-vindo ao Gente Transforma, mas a sua trajetória, sempre sonhou em ser advogado? Sempre. Sempre abraçou esse nicho empresarial? Como foi? Conta um pouquinho aí a sua trajetória. Fica à vontade. Agradecer a oportunidade, né? Para mim é sempre uma satisfação, inclusive rever a sua pessoa de quem eu conheço há décadas, inclusive. Eu sempre tive essa vontade de exercer a profissão o ofício da advocacia. Meu pai queria que eu fosse médico, a todo custo. Tanto é que quando eu prestei o vestibular, eu tive que prestar para medicina e fiz também para direito na Unip. E aí eu não passei na primeira etapa na UFPB, mas passei na UFPE para medicina. E a segunda etapa da UFPE coincidiu com o vestibular da Unip. Eita! E aí meu pai não teve conhecimento, mas eu acabei abrindo mão da medicina lá na UFPE para fazer a Unip. Passei e concluí meu curso de direito no ano 2000, né? Só que antes do exercício dessa profissão, de terminar o meu curso, bacharel em Direito, a minha identidade, o que eu me identifiquei muito foi com a sala de aula. Porque eu fui pai aos 19 anos de idade, e aí quando eu estava cursando, a minha filha já nasceu. Nascendo. E aí eu tive que desempenhar um ofício que foi de professor. Então eu comecei a dar aula quinta, sexta, sétima série. Eu lembro que à época existia uma licença especial, uma licença precária, que era dada pela Inspetoria Técnica. Hoje já não existe mais esse expediente. E o professor Sérgio Mala foi quem me deu o maior apoio, e eu comecei a trajetória na sala de aula. E você sabe que Deus não faz nada em vão, né? Nada em vão. Se não é bem, essa é uma lição. Então foi o que aconteceu. A sala de aula me preparou para o exercício da advocacia. Eu nunca tive receio, por exemplo, de enfrentar um público, uma plateia. Eu tinha 19 anos, à época, 19 para 20 anos, eu dava essas aulas ao ginásio. Você sabe que criança é muito verdadeira, né? Então, assim, se você não tiver um controle muito bom, você fica perdido. E isso me ajudou muito. No ano seguinte, eu passei a ministrar aula na 8ª série também, que era física. E aí eu já entrei no vestibular para licenciatura em ciências, que hoje não existe mais o curso. Verdade. A Universidade Federal, ela aboliu o curso. Eu fazia a licenciatura curta, e depois você abria para plena em Biologia, Física, Química ou Matemática. Isso. E aí eu já estava cursando Direito e Licenciatura em Ciências. E dando as aulas e criando a minha filha. Bacana. Tranquilamente. Mas o que é que acontece? No ano seguinte, eu não sei se você recorda, mas na época das pessoas nós tínhamos um supermercado muito antigo chamado Jumbo. Tem um elefante na frente, né? E aí o professor Flávio Lira, que foi quem me encaminhou para esse ramo da sala de aula, ele disse, olha, nós vamos abrir uma turma intensivo só para o pessoal do Jumbo, o pessoal da noite, turma da noite. Aí você vai dar aula de genética, tá fazendo seu curso, tá sabendo? Eu digo, é um desafio. E aí eu aceitei o desafio e comecei a dar aula agora a turma do intensivo, né? E foi um desafio grande porque eu tinha pessoas, eu com 21 anos de idade, 22 anos de idade, eu estava dando aula a pessoas com 30, 40, enfim, né? E tem alunos que assistiam aula em pé para não dormir, porque já vinha do expediente, já vinha cansado. E para mim era um estímulo também. E a partir daí, foi o grande boom assim, da história. Por quê? Porque eu cheguei a dar uma bisurada, na época tinha as bisuradas, hoje ainda tem, né? A 1000 pessoas no ginásio do Ângulo, tinha convênio com o jornal local. Sempre nessa área, genética... Fisiologia humana, genética e zoologia. Aí eu me encaminhei para a área da biologia, né? Uhum. E fazendo direito. Então, o que é que acontece assim dentro desse contexto? Eu sempre fiquei muito tranquilo em relação a falar em público. Eu fui totalmente desinibido, né? Não tinha muita opção, porque eu tinha que fazer aquele trabalho. E o Ângulo, naquele momento, ele tinha programa no rádio
na televisão. Era isso mesmo. E tinha as visuradas. O professor Arcela estava à frente, Fábio Lira, Ambrosio Elias, essa turma, Sérgio Mala, o pessoal, assim, o professor Amilca também. Então, assim, para mim foi uma grande escola. Terminado meu curso de Direito, eu tive que abrir mão de algumas aulas e comecei no exercício da advocacia, inclusive com o doutor Roberto Luna Freire, né, que sempre foi uma referência na advocacia paraibana, o AB dele é 723, né, é um baluarte, assim, sempre saiu de vanguarda. E aí eu comecei a advogar com ele, as coisas foram clareando, eu fui deixando a sala de aula e no exercício da advocacia, e acabou que, com o tempo, eu passei a ser regional, diretor não, um gestor regional de um grande escritório em Pernambuco, Palmeira Advogados Associados, que trabalhava para instituições financeiras, em específico busca apreensão, reintegração de posse, aquelas, né, nessa área em específico. E aí eu fui para Recife, passei 5 anos em Recife trabalhando, e aí depois não ficou viável o processo, os contratos em si, né? Já houve uma mudança de jurisprudência em relação à busca e apreensão de veículos, e aí o meu patrão, vamos dizer assim, que era meu colega também, que era advogado, o Guilherme Palmeira, ele disse, a gente não vai mais continuar com essas demandas, né, de bancos. E aí não vai ter mais necessidade de você estar aqui com a gente. O que é que você precisa para a gente encerrar o contrato? E, mais uma vez, né, eu creio que a mão de Deus abençoando, eu disse, olha, eu preciso disso. A filial que nós temos de João Pessoa, eu pedi para ficar com todo o conteúdo dela, porque seria uma possibilidade de eu abrir meu escritório, central telefônica, enfim, todas essas coisas. E um valor em espécie, que eu precisava para ter rescisão. No outro dia, ele fez o depósito, liberou o material da filial, então eu comecei a carreira solo a partir daí. E aí, desde esse momento, eu já tinha a parceria com a São Brás. Eu advogava no escritório do Dr. Roberto e era estagiário da São Brás. E nesse meio tempo, acabou que ele não manteve o contrato e nós assumimos, né, junto com a doutora Andressa, o patrocínio das ações. O nome do escritório? Cunha, Freire e Maciel. Bacana. Sociedade de Advogados. Fica olha uma trajetória diante de uma situação, lógico que é bênção, né? Claro. Mas você teve a mão amiga, ou seja, você teve pessoas que foram por você e você deu o seu melhor em tudo que você fez aí, professor, tutor, se organizou e meteu a cara porque precisava, não só porque desejava, mas fez a sua entrega. Exato. E chegou até a advocacia abrindo seu próprio escritório de forma também, vamos dizer assim, única, né? Não é fácil você abrir um escritório já com toda uma estrutura. Né? Então, eu vejo, particularmente como cristão, né, que também eu sou, a mão de Deus aí. Parabéns por sua trajetória. Já foi transformadora desde o início, né? E para você ver, Deus ele se manifesta nos detalhes. Porque eu estudei no Colégio Arquidiocesano Pio XII, que é um colégio muito bom, uma estrutura excelente, um colégio católico, né? Eu lembro de tudo, parte, obviamente, de todo o meu caráter, de toda a minha, né? Os ensinamentos. Vem da escola, efetivamente, né? E o escritório, eu adquiri o prédio a 300 metros de Teodoro. Então, um lugar que eu estudei da alfabetização até minha 8ª série, eu continuo lá. Eu continuo lanchando na padaria Flor das Neves e sendo servido por seu Paulo, da época da escola. Quer dizer, até nos detalhes ele trabalha. E aí, nós também temos essa atuação na advocacia pública, porque há 11 anos que eu faço parte da assessoria jurídica da FUNAD. A FUNAD é um órgão estadual, uma fundação pública estadual, mas de uma referência nacional e talvez até internacional pelo serviço que presta à sociedade. Então, todas as pessoas com deficiência, elas são atendidas na FUNAD no estado da Paraíba inteiro, né? E tem um desdobramento da FUNAD em Souza. E aí, verdade seja dita, o governo estadual, ao longo dos últimos 8 anos e agora na continuação dessa gestão, a FUNAD ela tem uma atuação muito grande na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, na verdade. É uma referência mesmo. É uma referência. Pra você ter uma ideia, o INSS ele recebe o laudo da FUNAD sem embargo nenhum. Né? Então, a FUNAD hoje tem um centro de referência em esclerose múltipla, a microcefalia, a FUNAD saiu na frente, é vanguarda. Pessoas vieram de fora do país, inclusive, para analisar como era feito o trabalho na FUNAD. Então, apesar de algumas divergências ideológicas, né, com partidários e tal, que eu
penso em algumas circunstâncias de forma bastante diferente, né, da atual gestão, mas é um trabalho realmente FUNAD falando, é um trabalho, e também para mim foi uma lição muito grande. A lição é muito grande. Uma história transformadora que você pudesse compartilhar, seja pessoal ou profissional, fica à vontade. Minha pessoal. Bom, a minha história, o que eu ressalto e retrato sempre como transformador na minha vida foi a paternidade. Isso aí não é única, exclusiva. Aos 19 anos eu fui pai e assim, sem noção nenhuma, lógico, né? 19 anos você não... Mas foi, como diz lá no interior, né? Foi um carbureto. Porque aí você muda a sua conduta. Você antes pensava em você, agora você só pensa na sua filha. No meu caso, a minha filha. Só tem ela? Só tem ela. Eu tenho uma enteada, mas filha de sangue... Só uma. E dentro dessa sua experiência, que foi a paternidade, se você pudesse indicar alguma leitura que você fez nesse decorrer da sua história, um livro que causou transformação em você, ou que lhe indicaram também, para que as pessoas pudessem ler, que livro você indicaria? Vou lhe dizer. E esse livro é o meu livro... Pode ser mais de um também, fica à vontade. Esse livro é o meu preferido e é o seu também. Sem margem de dúvidas, eu nunca li um livro, inclusive esse livro eu leio sempre. Eu recorro sempre a ele. E apesar de ser um livro milenar, é um livro muito atual. Esse livro é mais atual do que o Jornal de Amanhã, que é a Bíblia Sagrada. Não estou dizendo isso como jargão, ou como eu estou dizendo isso dentro de um contexto racional, de experiência. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, se não me engano, ele diz que o que nós temos que ofertar ao Senhor é o culto racional. E se você fizer uma análise, inclusive tem muita gente boa que fala sobre isso, se você fizer uma análise, por exemplo, das ideias de Freud, com o que você tem na Bíblia Sagrada, eu não estou falando... Veja, você é meu irmão católico, eu sou teu irmão evangélico, tá? Você é católico, eu sou evangélico batista, lá de Tomás Munguba. E nós temos a mesma crença. Se você pegar esse livro ao qual nós falamos, por exemplo, o livro de Provérbios, ele diz que assim como uma cidade sem muro é uma pessoa que não consegue conter o seu espírito. E, por exemplo, agora nós estamos no mês de setembro, que é o setembro amarelo, que é o setembro que trata de uma questão muito importante, mas que muitas vezes eu e você nós professamos uma fé em que o nosso objetivo ele vai estar sempre em busca. Nós estamos sempre em busca. Então, a Bíblia Sagrada, em todo esse tempo e ainda hoje, eu creio que é muito atual. É um livro sempre recorrente. Hoje eu li um provérbio, já que você citou provérbios, eu até salvei aqui. Mesmo o insensato passa por sábio quando se cala, por prudente quando fecha sua boca. Provérbios 17, 28. E hoje em dia parece que o mundo ele reproduz de que forma? O homem é dono do que cala e refém do que fala. Isso. Não é assim? Então, querendo ou não, a releitura bíblica. Isso, com certeza. E se você fizer a análise, por exemplo, dos personagens bíblicos, né? Você vê um profeta como Eliseu, que botou a fio da espada 450 profetas de Baal, mas em seguida ele foi para uma caverna se esconder. Assim a minha vida e a sua vida, às vezes. Você está numa situação muito boa, você está tudo dando certo, mas sempre está no momento que você está cansado, que você não aguenta, e aí é o momento de você se renovar. Né? A cultura não cristã, ela retrata isso através do Fênix, né? Que ressurge através das cinzas. Nós temos uma releitura, mas a nossa base é uma base cristã. E essa base cristã, judaico-cristã... É o livro que você... É o livro que me impacta até hoje, inclusive. E é objeto de estudo, e parece que cada vez que você lê, ele tem mais uma lição para você aprender. E um professor que ensinou genética, quando entra na Bíblia, ele vai se conflitando e se resolvendo ao mesmo tempo. Né? É interessante perceber isso. Eu consegui, no curso de licenciatura em Ciências, no curso de Direito e no curso de Teologia, que depois eu fiz Teologia também, identificar o seguinte, que eu creio que foi, eu não sei se foi Platão, ou cara foi Platão, que ele diz assim, pouca filosofia leva ao ateísmo, muita filosofia leva à certeza da existência de Deus, porque é tudo muito perfeito, né? E quando você estuda, você vê que não pode ser por acaso, a coisa foi muito bem arquitetada. Uma dúvida que eu sempre pergunto aqui e as pessoas ficam meio que titubeando. Um conselho para João com 20 anos de idade. Que conselho você daria a si próprio com 20 anos? Veja bem, aos 20 anos de idade eu já era pai. Aí qual conselho você daria? O conselho que eu daria era o seguinte, é que
a necessidade de se construir primeiro como pessoa. Primeiro você se constrói de dentro para fora, para poder você enfrentar o universo, para você enfrentar tudo que lhe cerca. Então, dentro dessa ótica, desse ponto de vista, o importante é a gente lembrar o seguinte: o maior mandamento que nós aprendemos como cristãos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, aprender a se amar, aprender a se construir como pessoa, para depois você poder querer transbordar na vida das outras. Acabou acelerando um pouco esse processo na minha vida, e você sabe que isso gera algumas escoriações, vamos dizer assim, mas que hoje já foram sanadas, né? Mas esse era o conselho que eu daria, é a gente se construir. E aí, retomando essa ideia, que esse contexto que nós estamos agora de Setembro Amarelo, muitas vezes nós perdemos as referências, né? E no mundo de rede social, no mundo nesse mundo fluido, né, como já foi escrito já por grandes autores, a gente parece que a gente está vivendo sempre numa bolha, em algo que não é o real. E quando você se encontra com a sua realidade, que não é a mesma que você projeta, né, de forma só efetivamente virtual e não real, aí é onde está o problema. Foi um bate-papo tão rápido que chegou, quando eu olhei aqui, o tempo passou. Já passou. Mas João, você escolheu João Pessoa, você foi para Recife, mas voltou para cá, já teria a possibilidade de talvez montar o seu negócio lá, 5 anos, e sempre foi, trabalhou aqui, estudou aqui. Como é a sua visão da cidade daqui a 10 anos? O que é que você vislumbra enquanto cidadão de que, rapaz, eu gostaria que João Pessoa tivesse isso aqui, essa marca? E aí fica à vontade para você falar. Eu já sei que você é um lutador de jiu-jitsu, advogado, quer dizer, você tem uma dinâmica própria, né, sua, e cristão, e tem uma percepção de cidade já, né, porque quer queira, quer não, há um bom tempo na cidade experimentando os seus prazeres e os seus dissabores. Como cidadão, o que é que você vislumbra João Pessoa daqui a 10 anos? Eu gostaria de ver João Pessoa assim. Como é que você... Quando eu passei a ser regional lá do escritório em Recife, eu, na verdade, atuei como regional da Bahia até Manaus. Então, era Norte e Nordeste. E para mais longe que eu iria, o lugar que eu sempre queria voltar era para uma pessoa. Deus já me abençoou e eu já conheci lugares fora do país. E para quanto mais longe a gente vai, mais eu quero voltar para minha terra. É um amor telúrico mesmo, é algo meu. Quem me conhece sabe. Uma viagem passou mais de uma semana, eu já fico agoniado querendo voltar. A gente olha para João Pessoa e identifica o seguinte: João Pessoa, ela teve bons momentos, boas gestões. Porque olhar para João Pessoa daqui para frente é olhar da gestão pública. Claro. Você é um estudante de gestão pública e eu estou me graduando também nessa área. Vai ser a minha 4ª graduação, se Deus permitir. Então, o que é que a gente precisa olhar para João Pessoa e ver João Pessoa? A gente precisa ver João Pessoa com a política pública real, uma política pública honesta e transparente. Mas o que é a política pública? A gente precisa ter uma gestão coerente. Lógico, estamos falando de município, né? Claro. De educação, escola integral, esporte difundido em toda e qualquer circunstância. Eu sou um faixa preta de jiu-jitsu, aluno do Mestre Joás, mas todo e qualquer esporte ele é bem-vindo, é uma forma de integração social. Concordo. Isso afasta todos esses dissabores que a rede social faz, né? Ela tem esse reflexo. Tem a parte boa e tem a parte ruim, mas ele humaniza as pessoas. Essa gestão em educação, obviamente, ela é um investimento em saúde e em segurança, porque a pessoa que hoje está à margem, está no crime, na vida do crime, foi uma pessoa que muitas vezes não teve essa oportunidade de passar por um processo educacional real, não é uma coisa, não é uma ficção, é uma coisa real. E essa pessoa, obviamente, nessa idade tenra, ela não vai ter muitas opções. Ela vai ter que caminhar para esse lado, que é um lado que nós vemos hoje. A violência em João Pessoa é um nível, de certa forma, alarmante. Sim. Então, o investimento em educação é um investimento em saúde e é um investimento em segurança. Ou seja, elencar a educação como prioridade fundamental. E isso é algo que nós não... Eu, particularmente, como crítico que sou, não identifico isso, por exemplo, na atual gestão. Acho que médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Uhum. E a outra, algo que a gente precisaria ver em João Pessoa, que é realmente assim, é muito negligenciado, é a questão do turismo. Nós temos um potencial gigante.
Você vai para um litoral, você tem a Praia de Coqueirinho, aquela coisa mais linda do mundo, Falésia, uma coisa bela. Você vai para o lado de Lucena, você tem a praia de... Você vai para Camaçari, você tem o Rio Miriri. Então nós temos belezas no Varadouro, no Rio São Paulo, no Jacaré, você tem belezas distintas, naturais. Uma mata do Amém, que você tem no meio, você tem a mata do Buraquinho, e nós não exploramos isso. E o turismo, ele desencadeia investimentos que são absurdos. Se você analisar educação, saúde, segurança, é algo que você está voltando diretamente para a população. O turismo é como se fosse uma fonte de receita meio que inesgotável para o próprio município. E não identificamos isso. Eu queria ver João Pessoa à frente com um olhar mais cristão. Com o olhar de você não estar sendo inimigo de Raoni porque ele defende tal bandeira, ou porque... E sim, nós estivéssemos unidos com um propósito só, que é de melhorar a cidade como um todo, explorando o que ela tem de melhor, mas de forma tranquila, pacífica entre as pessoas. E, obviamente, permeando isso tudo, os valores que nós sempre cultuamos, que é muito importante. Né? Princípio... Conversamos com João Alberto Cunha Filho. Siga lá nas redes sociais. É uma pessoa que tem dado posições claras, firmes. Conheça o trabalho dele, empresarial, esportivo, político, porque nós somos um ser político a todo instante. Deixe seu recado final, seja muito bem-vindo, a alegria ter, porque eu posso dizer que você é gente que transforma. Você foi transformado, mas a gente transforma. Se nós olharmos para nós um tempo passado, a gente fica impressionado o quanto fomos mexidos e remexidos para darmos um pouco daquilo que recebemos de Deus. Então, muito obrigado por sua presença, deixe seu recado final. Eu agradeço e olhar para trás, eu e você, como pessoa, a gente pode dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Verdade. Né? E a fidelidade dele foi gigantesca. O que eu deixo de recado é o seguinte, nós vivemos hoje numa realidade dentro da nossa cidade, do nosso país, que todos os brasileiros são políticos. E nós precisamos pegar essa visão, que acabou nessa dicotomia Bolsonaro, Haddad, ou PT e PSL, ou direita e esquerda, nós temos que tomar conhecimento disso para que no futuro próximo, seja na eleição municipal, seja numa estadual, nós possamos aprender mais sobre política, para que nós possamos fazer as melhores opções, para que nós possamos ter uma cidade melhor. E se é gente que transforma, nós estamos aqui dialogando sobre uma pessoa que passa um processo de transformação. Se todos nós tivermos esse conhecimento, aprofundarmos um pouco mais, parar um pouquinho de entender mais de futebol, entender um pouco mais de política, passar um pouquinho de entender menos de rede social e um pouco mais de política, essa cidade vai ter um futuro esplendoroso. E assim eu espero. Deus abençoe, muito obrigado. Amém.